Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de resolução de questões de concursos anteriores. É importante que você, primeiramente, tente resolver todas as questões para que depois você veja a minha explicação e como eu resolvi essa questão, certo? Combinado? Então, resolva primeiro a questão e depois venha para a correção. Teremos sempre em cada aula 10 questões. Nesta aula, nós teremos questões da Concesp de provas anteriores. Então, vamos lá, gente. Aqui, a primeira questão é: aponte a alternativa em que o pronome em destaque foi usado corretamente segundo a norma padrão da língua portuguesa. Letra A. Fernanda percebeu que minha pergunta se dirigia a si e a seu companheiro. Letra B. Arthur disse: Vou se vestir para ir com vocês. Letra C. O dinheiro era para mim comprar roupas. Letra D. Já sei o que tu fizeste a ela. Tente responder. Pronto? Depois pausa o vídeo aí para você tentar fazer com calma. E agora nós vamos para a correção. Então é importante a gente entender que os pronomes, eles são relativos, né? Os pronomes relativos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Eles sempre têm o seu pronome compatível, pronome oblíquo compatível, certo? Então, preste atenção aqui. Fernanda percebeu que minha pergunta se dirigia a si e a seu companheiro. Quando ela fala a si, se dirigia, vamos lá para correção, só um minutinho. Aqui, ó. Quando Fernanda se dirigia a si, esse si, ele deve ser empregado com frases reflexivas. Neste caso, ela não está realizando a ação, né? Ela está só sendo perguntada, sendo dirigida a pergunta a ela. Então, a si mesma, né? Quando ela faz e volta. Então, não pode ser essa alternativa. Na letra B, temos aí um outro problema. Vou se vestir para ir com vocês. O se, ele concorda com a terceira pessoa do singular. Ele vai se vestir. Quando eu digo eu vou, eu, primeira pessoa, eu vou me vestir. Na letra C, o dinheiro era para mim comprar roupas. Grave isto, por favor. O mim nunca realiza ação. Por isso, o mim nunca pode vir antes do verbo comprar. Para eu comprar é a forma correta. Aí nós temos a letra D, que é a alternativa correta. Já sei o que tu fizeste a ela. Tudo conjugado bonitinho na segunda pessoa do singular, o tu. Ok? Volte para a questão, tente entender novamente. Se precisar, vai estudar os pronomes, ok? Vamos para a próxima questão. A questão número 2. Aponte a alternativa em que a palavra é formada pelo processo de parassíntese. Letra A, deslealdade. Letra B, entardecer. Letra C, biólogo. E letra D, monocultura. Tente fazer sozinho. Aqui nós temos uma questão que envolve o processo de formação das palavras. Nós temos o radical, a raiz da palavra, né? E tudo que se junta a essa raiz, formando novas palavras, a gente chama de formação das palavras. Pode ser um prefixo, que vem antes do radical, ou pode ser também um sufixo, que vem depois do radical. E também pode ser os dois.
Então, vamos lá para a correção. Aqui nós temos o processo de parassíntese, é quando é formado por prefixação mais sufixação simultaneamente. O que quer dizer isso? Se eu tiro um ou outro, não existe mais a palavra, certo? Quando eu digo assim, envelhecer, eu tenho aqui o velhe até o H, que é o meu radical, o em, que é o meu prefixo, e o esser, que é o meu sufixo. Aí nós temos um processo de parassíntese, ok? Entristecer é também formado da mesma forma. Nós temos o prefixo em, aí o radical triste, né? Que dá a tristeza, tristíssimo. Entristecer é o meu sufixo er, né? Então, aí, se eu tirar o tristecer, existe essa palavra tristecer se eu tirar o prefixo? Não. Se eu tirar o sufixo entriste, existe essa palavra? Não também. Então, para ser parassíntese, precisa ter os dois obrigatoriamente. Mesmo caso que engaiolar, prefixo, sufixo adicionado ao radical da palavra. E aí, a resposta correta seria o entardecer, a letra B, tá? E aí você pode me perguntar, peraí, deslealdade também tem prefixo e também tem sufixo. Por que não pode ser um parassíntese? Eu explico já. Lealdade existe? Se eu tirar o prefixo, lealdade existe? Sim, existe. Se eu tirar o sufixo desleal, a palavra existe? Existe sim. Então, esse tipo de formação que nós temos em deslealdade é um de derivação prefixal e derivação sufixal. Tem os dois, porém, se eu tiro um, não vai ter prejuízo, ainda existe aquela palavra, tá? Vai modificar a palavra, mas ela existe, então não é formação para síntese. Biólogo vem de bio, né? Biologia, então é uma composição, formado por composição. É diferente de derivação, não tem a raiz aí. O que é a formação por composição? Quando eu tenho bio e logo, duas palavrinhas que já existem com dois radicais diferentes se unem formando uma nova palavra. É o caso de biólogo e monocultura também. Um radical, outro radical se junta. Quando tem essa junção por composição e as palavras, a gente consegue olhar para elas e ver elas certinho, sem perda de letrinha, nós chamamos de composição por justaposição, tá? Que é o caso de monocultura. Aí, se perde alguma letrinha, por exemplo, aguardente, pá, junto água, ardente. Só que nessa junção dessa nova palavra, perdeu-se letrinha, então, nós temos aí uma composição por aglutinação, entendeu? Então, nós estamos aqui falando sobre o processo de formação das palavras, certo? Então, morfologia, se você ainda não entendeu, se você não se recorda deste conteúdo, então vai pesquisar e vai estudar sobre isso, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 3. Esperamos por você com muita ansiedade. O termo sublinhado é: letra A, um advérbio, letra B, um numeral, letra C, uma preposição ou letra D, um pronome. Tente resolver. Vamos então para a resolução dessa questão. Nós estamos falando desse por aí, eu quero saber se ele é um advérbio, é um numeral, uma preposição ou pronome. O que é isso? São as classes gramaticais.
Na verdade, nós temos 10 classes gramaticais, 6 variáveis e 4 invariáveis. E aí é onde a gente classifica cada tipo de palavrinha, e é fundamental que você conheça todas as classes gramaticais e entenda a função dela nas frases, né? Para falar das principais, nós temos o substantivo e o verbo, né? Porque o substantivo, ele é o núcleo do nome, né? E o verbo é o núcleo verbal. Substantivo, então, tudo se relaciona, o artigo, o numeral, pronome, relaciona-se diretamente ao substantivo. Quanto ao verbo, nós temos as conjugações verbais, né? A análise verbal. Então, é importante que você conheça essas classes gramaticais e saiba das suas funções, tá certo? Então, vamos lá para a resposta. O por, gente, ele não é um advérbio, ele não é um numeral e ele não é um pronome, ele é uma preposição. Mas vou explicar um pouquinho o que é cada um dessas classes gramaticais para ver se você se recorda, ok? O advérbio é uma palavrinha que modifica um verbo, um advérbio ou um adjetivo. Ele pode dar o sentido de intensidade, de negação, de afirmação, de distância, tempo. Então, por exemplo, dormir, eu dormi pouco hoje. Então, dormir é um verbo, eu dormi, né? Conjugado certinho, pouco. Este pouco está modificando o dormir. Se eu digo eu dormi pouco, é a quantidade que eu dormi, né? Então, eu posso dizer eu dormi muito, eu dormi bem, eu dormi. Dormi. Peraí, não estou conseguindo pensar um outro exemplo. Eu dormi bem, eu dormi pouco, eu dormi muito, dormi. Ai, gente, vamos pular esse exemplo aí. O muito, muito bom, ó, modificando o próprio adjetivo, tá vendo? Então, ali tá modificando um verbo. Olha, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito ruim. Então, é um adjetivo. Muito bom, pouco bom, bastante bom, tá? Então, são palavrinhas que modificam também o adjetivo. E aí também pode modificar um próprio advérbio. Eu estou muito longe, eu estou tão longe, muito rapidamente. Eu vivi muito rapidamente. Essas palavrinhas que terminam com mente, apressadamente, contentemente, alegremente, são advérbios, ok? O numeral, gente, tudo aquilo que numera mesmo, quantidade, que classifica, primeiro, segundo, terceiro, um, dois, três, tá? Tudo isso é numeral, tudo que for número é numeral. E também tem aí a preposição, que é o caso do por. Preposição são palavrinhas curtinhas aí que ligam duas palavras. Então, está embaixo da mesa. A, ante, em, contra, sobre, entre, com, por. Estou com você. Eu vou comprar um presente para você. Estou contra a parede. Está em casa. Então, essas palavrinhas são as preposições que ligam duas palavras, ok? O pronome, gente, o pronome ele é muito importante. Ele é a palavra que ou substitui o nome ou acompanha o nome, o substantivo. Então, temos os pronomes relativos, temos os pronomes pessoais relativos, pronomes pessoais oblíquos, temos os pronomes possessivos, os demonstrativos, os relativos, muitos pronomes. Se você não se lembra, é para estudar. E aí, alguns exemplos dele, né? Eu, ele, mim, ti, meu, nosso, este, aquele, qual, cujo.
que também é pronome relativo, pronomes indefinidos, alguns, cada, tá? Então, esses são os pronomes, alguns dos pronomes. Então, neste caso, o por é uma preposição. Vou voltar aqui na questão, ó, esperamos por você. E aí, ligando o esperamos e você, ok? Vamos para a próxima questão. 4. Segundo o registro culto e formal da língua, considerando as normas de regência verbal, marque a oração em que estas não estão plenamente observadas. Letra A. Felipe ajudava o pai na oficina. Letra B. Nós os ajudaremos. Letra C. Elas não queriam que as ajudássemos. Letra D. O pai pediu que lhe ajudasse no trabalho. Pode resolver. Então, vamos lá falar um pouquinho da norma, o registro culto e formal da língua. São as regras gramaticais, o que considerado correto, que ser considerado formal, tá, gente? Então, quando nós falamos em registro culto e formal, é o que está nas gramáticas e o que antigamente era a única forma aceita, né? Hoje a gente sabe que a língua flexiona e depende muito do contexto em que você está inserido, certo? Bom, então aqui a questão que é o certo, o formal, de acordo com a gramática. Então, quando nós falamos de regência, é o quê? São as preposições que vêm ou não depois de um nome ou depois de um verbo, tá? Tem alguns nomes ou verbos que exigem ou não algumas preposições. Vamos para a correção, então. Eu tenho aqui o verbo ajudar, né? Neste caso, eu tenho o verbo ajudar, deixa eu colocar aqui para cima. O verbo ajudar é um verbo transitivo direto. O que é isso, Veridiano? O que é isso? Então, vamos lá. Existem alguns verbos que precisam de complemento, e esses verbos são chamados de verbo transitivo. Os verbos que não precisam de complemento, pode até ter, mas não necessitam, são chamados de verbos intransitivos. Por exemplo, a flor murchou, tá? Não precisa de complemento. O sol nasceu, também não precisa de complemento, certo? Mas o verbo ajudar é um verbo transitivo, precisa de complemento e direto. O que é isso? A gente faz a perguntinha o quê? Ajudou o quê? Ou ajudou quem, tá? Esse direto não vai ter preposição, então você vai ter um complemento que seja um objeto direto e que não tenha preposição, ok? Então, Felipe ajudava o pai na oficina. Nós os ajudaremos, ok? Então, o pai não tem preposição aqui, então tá correto. Nós os ajudaremos, ok? Ajudaremos eles. Elas não queriam que as ajudássemos. Opa, só um minutinho. O pai pediu que lhe ajudasse no trabalho. Aí nós temos esse lhe, que é o nosso problemático aí, que é o que está errado. Por que está errado? Porque o lhe, ele está fazendo o papel de objeto indireto. Ele deve sempre substituir o complemento de um verbo transitivo indireto. Ele faz a função de objeto indireto, que ajudasse a ele, né? Se a gente fosse trocar. Então, o pai pediu que ajudasse a ele. E não tem esse a ele. Não tem essa preposição. Porque o verbo ajudar é um verbo transitivo direto. Por isso que está errada a letra D. Porque o lhe só vai ser um complemento de objeto indireto. E não é o caso do verbo ajudar, certo? Se você não se lembra de verbo transitivo, complemento, objeto direto e indireto, você pode
procurar pesquisar na análise sintática, e é bom estudar sobre isso sim, tá certo? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Qual dos verbos elencados a seguir é irregular em sua forma de conjugar? Letra A, pedir. Letra B, comprar. Letra C, vender. Letra D, partir. Tente resolver. Vamos lá, gente. Quando nós falamos de verbos, né, nós sabemos que eles podem ser conjugados em 3 modos. Modo indicativo, modo imperativo ou modo subjuntivo. Pode ser conjugado na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, vocês sabem que tem os tempos verbais, né, as formas verbais. Então, sim, são muitos detalhes em relação aos verbos. Mas essa questão tá bem facinho, gente, tá bem facinho mesmo. Quer saber qual é a forma irregular do verbo? Vamos para a correção, então. O que é a forma irregular? O que é um verbo irregular? São todos aqueles verbos que, ao serem conjugados, sofrem alterações em seu radical ou nas suas terminações. Ao contrário do que acontece com os verbos regulares, que segue aquele padrãozinho, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, deixa eu voltar. Opa. Aqui, ó. O verbo comprar. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Então, todos os verbos que terminarem em ar e forem regulares vão ter essa mesma terminação no presente do indicativo, certo? Porque são regulares. Mas se a gente pensar no verbo pedir, eu peço. Tu pede. Então, já mudou. Já na primeira pessoa do singular, já teve essa alteração. Então, nós podemos dizer que o verbo pedir é irregular. Eu peço. A gente já consegue identificar que ele tem essa irregularidade, ok? Letra A. Questão 6. O plural de camisa verde garrafa e olho castanho escuro é respectivamente. Aí tem um probleminha de digitação, tá certo? Letra A, camisas verdes garrafas, olhos castanhos escuros. B, camisa verde garrafa, olhos castanho escuros. Letra C, camisas verde garrafas, olhos castanhos escuro. Letra D, camisas verde garrafa, olhos castanhos escuro. Então, nós tente resolver. Bom, vamos lá para a correção. Vocês sabem que as cores são adjetivos, né? Porque classificam, qualificam as palavras, caracterizam, beleza. Mas as cores não são formadas somente por adjetivo. Tem algumas cores que vêm do substantivo. Como assim? A gente pega característica de uma coisa que já existe e traz a ela a cor. Por exemplo, cinza. Cinza vem das cinzas, tá? Então, a cor das cinzas. E por isso é uma cor que vem do substantivo. Então, a gente tem cor que vem de substantivo e cor que é adjetivo. Sabendo disso, vamos para a resposta. Plural de cores compostas. Quando os dois elementos forem adjetivos, as duas palavrinhas forem adjetivos, somente o segundo é flexionado. Por exemplo, comprei uma calça listras verdes claras. Então, verde é adjetivo, claras é adjetivo, né? De claro e escuro, adjetivo. Ele tinha os lábios vermelho claros. Então, eu tenho aqui vermelho cor, claro, adjetivo também. Então, só o segundo vai flexionar. Ele tem olhos castanho escuros.
Os torcedores vestiam camisetas verde amarelas. Eles têm, ele tem ternos azul claros. Beleza? Então, adjetivo e adjetivo, a segunda palavrinha que vai flexionar. Se um dos elementos for uma cor derivada de um substantivo, fica invariável. Então, assim, se você tem uma cor já de substantivo, por exemplo, camisa cinza, eu nunca vou colocar isso para o plural, se for sozinha, se for simples, uma palavra só. E se for composta, se tem uma palavrinha aí que for de substantivo, uma cor que for de substantivo, nenhuma vai para o plural. Preste atenção. As camisas do time eram verde, cor, adjetivo, água, que vem de um substantivo. Então, não flexiona nenhuma das palavras. Comprei 3 canetas amarelo, limão. Nenhuma flexiona. Ganhei 2 casacos amarelo, ouro, sem flexionar, invariável. O colar tinha 3 pedras azul, turquesa. Usei tons rosa, rosa da flor, claro, adjetivo, e verde, verde cor, adjetivo, musgo, substantivo, na decoração da sala. A loja vendia saias vermelho sangue. Sangue é o substantivo e vermelho é adjetivo. Observação. Azul celeste e azul marinho são exceções à regra da flexão de nomes de cores. Ok? Então, vamos lá. Essa daqui ficou a letra B. Temos aqui, verde garrafa, né? Porque o garrafa vem de substantivo, e castanho escuros, porque temos 2 adjetivos, aí o segundo flexiona para o plural. Muito bem? Se você não se lembra de plural de cores, plural de cores compostos, dá uma olhadinha e estude mais sobre isso, mas não tem erro. Veio do substantivo, é invariável. Vamos para a questão 7. Solecismo é o erro que infringe as regras da sintaxe. Pode ser de concordância, regência ou colocação. Marque a alternativa que apresenta solecismo, ou seja, um erro a essas regras. Letra A. Faz 3 anos que ela morreu. E entregaram as passagens aéreas, ela necessitava de que a socorressem imediatamente. Letra D. Assiste-se a bons filmes em São Paulo. Tente resolver essa questão. Vamos para a correção? Então, vamos lá, gente. Nós temos aqui... É isso aí. Peraí, vou voltar aqui só um minutinho. Então, gente, nós temos aí a resposta B como a errada, né? Marque a que apresenta solecismo. A que apresenta solecismo é a resposta B, é a letra B. O que é o solecismo? É o erro de sintaxe, né? Concordância, regência, colocação. E eu vou explicar por que tem esse erro. É um erro de colocação pronominal. Esse pronome aqui, ó, o lhe, ele nunca pode começar uma oração. Pode vir antes do verbo, tá? Antes do verbo, iniciando uma oração. Por isso que é o problema. Agora aqui, nós temos o faz 3 anos. Só vou recordar para vocês. O faz, quando a gente fala de tempo passado, ele é invariável. Ele não vai para plural. Então, tá corretinho aqui, tá? Faz 3 anos que ela morreu, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Não importa quantos anos, tempo passado, o faz é sempre no singular. Certo, gente?
Bom, vamos lá. Ela necessitava de que essa ocorresse imediatamente. Aqui eu necessito de alguma coisa. Necessitar é um verbo transitivo indireto. Eu necessito de alguma coisa. Então, por isso que pede essa preposição de, tá certo? Assiste-se a bons filmes, assiste-se a alguma coisa. Quando eu falo de assistir no sentido de ver, pede a preposição a, tá bom? Então, assiste-se a alguma coisa, assistir ao filme, assisto a novela com crase, e neste caso está correto, assiste-se a bons filmes em São Paulo. Então, a única que apresenta o solecismo é a letra B, que é o erro de colocação pronominal que nós vamos ver aqui na próxima. Ocorre a ênclise. Opa, desculpa, gente, só um minutinho aqui. Isso. Ocorre a ênclise quando o verbo. O que é ênclise, gente? Se vocês forem estudar um pouquinho mais sobre colocação pronominal, é uma matéria bem curtinha e é importante você saber. É que o pronome ele pode aparecer antes do verbo próclise, depois do verbo ênclise ou no meio do verbo, que é a mesóclise, tá? Então, tem algumas regrinhas para você colocar antes, no meio ou depois do verbo. E aí, estudando próclise, ênclise e mesóclise. Então, ocorre a ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo, quando o verbo iniciar a oração. Então, aqui, ó, tá iniciando a oração, fiz, né? Lhe a pessoa mais feliz do mundo. Então, não posso começar a oração com o pronome. Tem que colocar depois do verbo. Surpreendi-me com o café da manhã. Letra B. Agora já está acabando, gente. Questão 8. O Teatro Municipal foi reformado. Ao reescrever a frase acima na voz passiva sintética, a forma verbal passará a ser: letra A, reformaram. Letra B, reformou-se. Letra C, se reformou. Ou letra D, reformou. Tente resolver. Então, vamos lá, gente. O verbo, ele pode apresentar voz passiva ou voz ativa, depende da como o verbo foi colocado nessa oração. Quando eu digo assim, o menino chutou a bola, o menino é o sujeito e realizou a ação, e essa ação, quem sofreu foi a bola. Então, o sujeito realizou a ação, tá? E a bola sofreu a ação. Sujeito e o predicado, aquele que sofre a ação, tá certo? Sujeito agente e o predicado ali paciente, beleza. Mas eu também posso falar essa mesma situação de uma outra forma, voz passiva. Por exemplo, a bola foi chutada pelo menino. Ainda o menino tá chutando a bola. Só que esse foi chutada, eu modifico de lugar quem fez a ação. Então, o sujeito é a bola, tá? O sujeito da minha oração, mas é um sujeito que age ou é um sujeito que sofre ação? É um sujeito que sofre ação. Sujeito que sofre ação nós chamamos de sujeito paciente, ele fica lá esperando quietinho e sofre ação. Então, a bola foi chutada, verbo auxiliar, e mais verbo no particípio, tá? Foi chutada pelo menino, que é o agente, quem age, mas da voz passiva, agente da passiva. Muito bem. Essa frase aqui, o Teatro Municipal foi reformado, tem o verbo auxiliar mais o verbo no particípio, está na voz passiva. Mas é a voz passiva analítica, tá? Ao reescrever a frase acima na voz passiva sintética, você vai modificar. Vamos lá? Então, ó, presta atenção. Voz passiva analítica que eu estava explicando para vocês agora. O carro foi comprado por mim.
O software foi desenvolvido pelo diretor. E tem mais outros exemplos aí. O agente da passiva é o responsável pela ação de um verbo na voz passiva. Já na voz passiva sintética, indica uma ideia mais impessoal, porque parece que não tem quem fez a ação. Por exemplo, vê-se uma grande falta de responsabilidade por parte do governo. Esse C aí é uma partícula com função apassivadora. Indica a voz passiva, o sujeito sofre e recebe ação. E o V é um verbo na terceira pessoa, um verbo ver no presente do indicativo. Então, ó, temos exemplos: vendem-se móveis usados, compram-se ferro velho, compra-se ferro velho, não se vê uma pessoa na rua. Então, o sujeito mostra que tem um sujeito sofrendo a ação, mas é mais impessoal. Então, voltando aqui, ó, o teatro municipal foi reformado. Reformou-se o teatro municipal. Nós temos aqui, ó, o C com uma partícula apassivadora, indicando que aí temos uma voz passiva. Muito bem. Agora, a questão 9, temos até a questão 10, tá, pessoal? Tá acabando, vamos fazer bonitinho, vamos estudar bonitinho isso aí. Marque a alternativa em que o acento grave indicativo de crase esteja incorreto. Lembra lá quando eu falei que vocês precisam conhecer as classes gramaticais? Olha lá. Letra A, às vezes eu canto. Letra B, você me diz a beça e eu nessa de horror. Já vamos. C, ela faz às vezes de psicóloga. A letra D, às vezes nunca sei em que ponto acaba a frase. Engenheiros do Havaí. Tente resolver essa questão. Vamos lá, gente. O às vezes e às vezes. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a crase. O que é a crase? A crase é o a preposição mais o a artigo. Lembra que eu falei que precisa estudar as classes gramaticais? Então, saber a diferença de a artigo e a preposição é fundamental. Quando tem essa fusão desses dois as, a preposição mais a artigo, pá, eu tenho que pôr a crase, né? Que é aquele acento indicativo de crase, que é o contrário do agudo. E aí temos uma questão que o às vezes, em determinadas situações, deve ser com crase e em outras não, sem crase. Então vamos lá ver quais situações colocam não. Às vezes, com crase é uma locução adverbial indicativa de tempo, que significa ocasionalmente, de vez em quando, de quando em quando. Às vezes, aquele rapaz se irrita além da conta. Mudar os hábitos, às vezes, pode ser um meio eficaz de combater a depressão. Na primeira frase, temos já a ideia de, em alguns momentos, né? Em alguns momentos, o rapaz se irrita além da conta. Já na segunda, de quando em quando, é preciso mudar os hábitos. Então, esses, às vezes, ele precisa ter a crase, porque é uma locução adverbial. Lembra lá do advérbio que modifica a situação? Quando eu tenho duas palavrinhas indicando uma situação, né? A mesma situação, eu tenho uma locução. Aí, no caso, locução adverbial de tempo, de ocasião. Agora, veja agora essas frases. Na falta de melhor opção, este livro vai fazer, às vezes, de calço para aquela mesa. Como está muito claro aqui, este cobertor fará, às vezes, de cortina até eu comprar uma nova. Esse fazer, às vezes, está no sentido de substituir algo, né? O cobertor substituindo
a cortina, fazendo às vezes. E esse às vezes não tem crase. Esse sentido de substituir, tá fazendo a mesma finalidade, tá? Então, aí não tem crase. E outras situações que também não vai ter crase, por exemplo, todas as vezes que ele veio aqui, causou desentendimentos. Todos os momentos, né? Substitui por momentos. Eu quero que você me diga quais foram as vezes que eu deixei de ajudá-lo. Então, também não tem crase, tá? Mas se a gente voltar aqui nessa questão, nós vamos ver que a letra C é aquela que não pode ter crase, porque está no sentido de ela faz às vezes de psicóloga, ela está no lugar de psicóloga, né? Substituindo, certo? Então, é a letra C que não tem crase. Os outros são locuções adverbiais e às vezes eu canto, ocasionalmente eu canto, tá certo? Continuando e terminando, tá, gente? Letra não. Questão 10, a última questão desta aula. De acordo com com o registro culto e formal da língua e em relação ao emprego do acento grave indicador de crase, assinale a alternativa que contém os termos que preenchem corretamente e respectivamente as lacunas abaixo. Parei para ver a casa e entregar o presente a ela, pois sai sempre à noite. Então, todos com A. Agora eu quero saber se é com crase ou não, tá? A, B, C e D. Tente resolver. Bom, para resolver essa questão, eu quero falar sobre esse respectivamente. Talvez você não saiba, e é importante que você entenda o que é isso. É para seguir a ordem da alternativa correta. Então, respectivamente, o primeiro vai preencher o primeiro, segunda lacuninha vai ser preenchida pela segunda opção ali, e a terceira lacuna vai ser preenchida pela terceira opção, tá certo? Entendem o que é respectivamente, tá? Bom, então vamos lá falar um pouquinho mais sobre crase. A crase é a fusão do a preposição e o a artigo. Então, você sempre tem que pôr crase quando tiver locução com núcleo feminino. Lembra da locução adverbial às vezes, na questão anterior? Então, é uma locução adverbial com núcleo feminino. Aqui nós temos saímos à noite, uma locução adverbial de tempo com núcleo feminino. Noite não é uma palavra feminina? Então, esse é o núcleo feminino, tá certo? Então, ó, à medida que o tempo passa, as amizades aumentam. À medida que, à noite, à tarde, às pressas, em frente a moda de. Bom, aí nós temos aqui, ó, parei para ver a casa. Esse acaso, ver, ele não exige a preposição. Eu vejo o quê? A casa. Ele não exige a preposição. Então, é sem a crase, porque eu só tenho o a artigo aí. Se eu não tenho a preposição, eu só tenho a artigo. Então, não tem essa fusão dos dois, certo? Entregar o presente a ela. É mais uma regrinha aqui, eu não sei se eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Não tá aqui. Outra regrinha aqui, ó. Antes do pronome ela, elas, não vai colocar crase. É proibido colocar crase antes do pronome pessoal, tá certo? Então, a ela, sem crase. Pois sair sempre à noite com crase, porque é uma locução adverbial de tempo com núcleo feminino, noite feminina, tá? O a com crase sempre vai vir antes de palavras femininas,
tá certo? Bom, então, finalizamos agora a nossa aula, estudamos sobre a crase aqui, e se você ainda tem mais dúvidas sobre a crase, fique aqui, acompanhe as próximas aulas, e se ainda não está entendendo, se você não conseguiu pegar o fio da meada da questão, é importante que você reveja o conteúdo, tá certo? As nossas aulas são sempre voltadas nas resoluções dos exercícios, mas é importante que você tenha a base para este estudo, tá certo? Muito obrigada pela sua participação. Refaça as questões, é importante isso, porque o seu cérebro precisa memorizar essas regras e memorizar essas questões também te ajuda a resolver outras que virão. Muito obrigada, até a próxima.